Fala pessoal, beleza? Tô trazendo aquele dashboard que eu falei pra vocês aqui, tá? Dashboard de contas a receber. É um dashboard da minha área, um dos dashboards da nossa novelinha que a gente tá fazendo aí, né? De vários dashboards aí que vai sair da área financeira, tá? Então é da minha especialidade, tá? Dessa vez contas a receber, né? Que é algo que eu trabalho e utilizo aqui na minha empresa, tá? Gente, esse dashboard aqui foi um dashboard feito totalmente no Power BI, tá? Não utilizei SQL nele, falei vou utilizar só Power BI nesse. Vamos lá, ver o que dá pra fazer. Fiz um dashboard bem bacana, tá? Vocês vão ver que é um dashboard bem intuitivo, um dashboard bem interessante, dashboard com algumas funcionalidades novas aqui que eu vou demonstrar agora pra vocês, tá? Vamos lá. A gente começa aqui esse dashboard aqui pelas pelos filtros aqui, né? Possibilidades de filtro, tá? É um dashboard que eu utilizei uma cor, eu achei uma cor bem interessante, assim, um azul escuro com um laranja, um azul mais escuro ainda, assim, né? No fundo, utilizando um azulzinho claro, mas cores bem escuras, né? É... Eu achei o design dele bem bacana, tá, gente? Eu fiz o design lá no PowerPoint e fiz algumas coisas a mais aqui no Power BI, tá? A gente começa então aqui com os filtros. Passando os filtros, a gente vai para o valor em aberto. A gente tem em aberto aqui 120.048, né? Em aberto, tá, gente? Esse valor em aberto, tá? Já tá pegando todo o valor de inadimplência, tá? Tá bom? E o valor que está em aberto também, tá bom? Então, assim, não é só o que está inadimplente, tá? Pra gente saber o que a gente está inadimplente aqui, a gente pode ver aqui, ó. Aqui a gente tem aqui, ó, em aberto, tá? Opa. É... Não, pera aí, gente, tá? Calma. Eu errei. Aqui, a gente filtra só o mês 5 e o mês 6. Como assim, Pedro? Como assim? O que acontece? Mês 7 de julho é o mês que a gente tá? A gente não tem como analisar um valor que está em aberto como inadimplente, certo? Por quê? Se o cliente comprou ele em julho, provavelmente a gente deu um prazo de pagamento. Então, esse cliente não está inadimplente ainda, certo? Só se a gente der um prazo muito curto. Por exemplo, hoje é 7 de julho. Vamos supor que a gente deu 5 dias, aí a gente ficou inadimplente, mas geralmente é 30 dias para cima, né? Claro, de acordo com a concessão, com a liberação do crédito, tá? E com o perfil do cliente, né? Que está ali na concessão do crédito. Tá. Então a gente viu aqui que de 120 mil lá, a gente tem 116 mil, né? É, em aberto, ou seja, em aberto, mas dessa vez em inadimplente mesmo, tá, gente? Então, esse valor aqui é o real de inadimplência, tá? E de isso, né, de um total vendido de 412 mil. Deixa eu só voltar aqui. Dá 400 e poucos, tá? 418, alguma coisa assim, 414 mil, né? Vamos voltar aqui. Eu vou colocar também ele aqui. Ok. De 417 mil, tá vendo? De 417 mil, então, né? Como a gente está comparando duas variáveis, 116 mil tá inadimplente. Isso é muito importante, tá? Esse 116 mil está representando 28,18%, tá, gente? De inadimplência. Isso é bem preocupante, né? Uma empresa com quase 30% de inadimplência é algo bem preocupante, ou seja, 30% do nosso capital ali, das nossas vendas, né, na verdade, né? Tá inadimplente, gente. É bem preocupante, né? Vamos supor, de 1.000 vendas, 300 tá inadimplente. Isso é algo que prejudica muito nosso fluxo de caixa, nosso dia a dia, nosso financeiro, etc, tá, gente? A gente tem um valor recebido desse 412 mil, né? Um valor de 299 mil recebidos, tá? Valor em aberto, tá? Valor em aberto. A gente tem 116 mil em aberto, né? Que é o valor que está inadimplente. E um juros de 2.469. O que é esse juros? Juros recebidos, tá? Em cima dos clientes que pagaram, tá? São esses clientes aqui, ó, tá? Então não foram todos que pagaram juros, mas pagaram juros, né? Somando tudo deu esse total aqui.
68 títulos pagos e 30 vencidos, né? A gente tem aqui também aqui a comparação entre valores recebidos entre os meses, tá? Então assim, ó, no mês 5 a gente recebeu 169 mil e no mês, né, 6 a gente recebeu 130. Aqui tem que analisar um pouco o que eu vou adicionar mais aqui. Vou adicionar uma dica de ferramenta pra gente ver o total vendido em cada mês. Total, e não o valor, apenas o valor recebido. Por quê? Por quê, né, gente? Seria interessante a gente já analisar aqui assim de cara. É... Porque às vezes vendeu menos. Se a empresa vendeu menos, geralmente a inadimplência vai ser menor também, tá? Se vendeu mais, geralmente a inadimplência é maior. A inadimplência caminha junto, tá? Isso aí, infelizmente, com a situação, por exemplo, que está o país, às vezes no momento, às vezes a economia está ruim, às vezes, se a gente vende para a empresa, por exemplo, que a gente vende atacado aqui também, pode afetar, porque às vezes a empresa vai mal. É uma empresa às vezes que vai bem, está caminhando há um tempo bom com a gente, mas naquele mês ali ela foi mal. Então, são coisas a analisar. Então, por exemplo, aqui vamos supor, esse Teixeira está inadimplente, tá? Esses aqui que estão passando aqui são os clientes inadimplentes. Ele está inadimplente, eu vou ligar pro Teixeira, conversar com ele, entender a situação dele, entendeu? Tentar chegar a um acordo ali, a um melhor, a um pagamento ali, entendeu? A gente vai tentando assim das melhores formas possíveis, tá? Então aqui, ó, por exemplo aqui, 5 a gente vendeu, mês 5 a gente vendeu 240 mil, 169 mil recebido, tá? A inadimplência foi de 72 mil, tá? Em aberto, tá? E aqui no mês 6, 43 mil, 172 mil, tá? Algo interessante seria eu adicionar aqui também, entender a porcentagem, né, de inadimplência. Então a gente já consegue ver aqui, né? Mas eu vou colocar aqui também. A gente vê que no mês 6 foi 25% inadimplente, tá? E no mês 5, 30%. Então, mês 5 teve mais inadimplência, tá? Isso em relação ao geral, tá? Ao geral aqui, né? Do mês. Aqui, gente, a gente teve um valor recebido, né? X porcentagem de inadimplência. Então, aqui, mesma coisa que eu acabei de falar aqui. 30% está inadimplente, né? E aqui tá 26%, né? A gente sabe que tá 26% de inadimplente, representando 130 mil pessoas. 30, desculpa, tá, gente? Recapitulando, tá? Que 30% está inadimplente de um total de 160 mil, 169 mil, né? Ou seja, representando aqui, ó, 72 mil pessoas, 72 mil reais, tá? De inadimplência, de valor de inadimplência, tá, gente? Então, o que isso quer dizer aqui? Então, dos 162 mil que a gente vendeu 72 mil em valor, né? Representa, né, essa inadimplência. Então, gente, a gente tem 72 mil reais que está parado ali, entendeu? Que poderia estar no nosso caixa. Então, não seria interessante a gente tentar recuperar esse valor? Ou pelo menos uma boa parte ali, né? A gente vai trabalhando, gente. Inadimplência, infelizmente, existe. O que a gente tem que fazer é diminuir essa inadimplência, entender o porquê que acontece essa inadimplência, né? Pelo menos o máximo possível e tentar receber o máximo possível, né, desse valor que está inadimplente, tá? E aqui a gente tem também 43 mil, né? Desses 130 mil, 43 mil está inadimplente, tá? Então a gente tem o resumo, mais um resumo aqui. Depois a gente tem inadimplência por categoria. A gente aqui consegue ver, ó, essa primeira categoria aqui. Eu vou colocar uma legendinha aqui mostrando a categoria, porque eles nenhum colocam, tá? Mas nesse é legal pôr, porque para entender qual é qual, tá? Ou posso até colocar no rótulo de dados aqui embaixo. Aqui é atacado. A gente vê que atacado representa 42% da nossa inadimplência, representando 51 mil. E varejo 65 mil, tá? Representando 57,95% da nossa inadimplência. É bem preocupante, tá? Também, né? Principalmente aqui eu tô achando bem preocupante no varejo, tá? Porque o bom do atacado não tá acima do varejo porque geralmente o atacado compra mais, tá? São clientes que compram mais, né? Mais produtos, etc.
Então, assim, uma inadimplência de uma empresa, de uma empresa ali, de um CNPJ, é muito mais preocupante que a inadimplência de uma pessoa física, né? Geralmente uma pessoa física compra um celular, uma empresa ali que revende celular, por exemplo, no exemplo, tá? Compra 10, 20 celulares, então a inadimplência dela é muito mais prejudicial para nossa empresa, certo? Aqui a gente tem, né, uma análise, né, pela quantidade de títulos, tá? Então a gente vê que o varejo aqui, ó, tem 18 títulos, né, de inadimplentes, 18 títulos inadimplentes, né? E o atacado tem 12. Só que olha a diferença, 65 e aqui, olha, opa, 12. Aqui tem 12, né, gente? Aqui não tá mostrando. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Tá. Aqui não tá mostrando porque a bolinha tá bem pequenininha. Aí quando a gente passa por cima, às vezes dá uma bugadinha, sabe? E esse gráfico aqui é um gráfico novo. Mas quando isso acontecer, o que eu fiz aqui? Eu fiz um resumo, tá? Que é o varejo, né? Vamos lá, atacar, mostrou 51 mil, tá? Então a diferença ali de 14 mil, tá? Só que a diferença de clientes aqui, por exemplo, é de 12 para 18, vai dar uma diferença de 6 clientes. Ou seja, metade, né, dos clientes do atacado, que é 12 aqui que estão inadimplentes no caso. O que isso quer dizer, né? É o que eu acabei de falar, né? Geralmente clientes do varejo compram menos, com o valor mais barato, se você consegue ver. Seria interessante aqui, olha, pra você ver, no BI você vai fazendo os projetos, vai melhorando. Interessante aqui nessa dica de ferramenta que eu adicionei, colocar a média de compra de cada cliente. Para entender esse impacto, tá? A gente teria com essa média o impacto que um cliente do varejo tem na inadimplência, né? E o impacto que um cliente do atacado tem na inadimplência e na eficiência, né, financeira da empresa também, né? No resultado financeiro também, certo? Aqui eu fiz um resumo, tá? Aqui no resumo, vamos lá. Eu acho que aqui tá o negócio da gravação, tá, gente? Deixa eu dar uma pausa aqui, porque a linha da gravação tá bem... Pronto. O que acontece? A linha da gravação aqui, ó, tá bem em cima, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. A tela aqui é um pouquinho maior, vou ter que tirar um pouco um zoom para ela encaixar aqui, ó. Encaixou, pronto. Aqui é uma tela de resumo, tá? Então eu fiz um resumo do atacado, tá? Então a gente vê aqui que a gente tem o total vendido, total recebido, valor em aberto, tá? Inadimplência, quantidade média, a gente tem o varejo aqui também, tá? Bem interessante. Isso aqui, gente, claro, para um projeto maior, eu poderia até fazer uma base aqui, fazer um desse aqui, né? Um resumo desse aqui para cada cliente. Por que não? Né? É algo que eu vou fazer. Bem bacana. Então a gente teria uma lista aqui, um dashboard do cliente. Então a gente entraria ali nos dados do cliente e veria assim a quantas vezes ele ficou inadimplente, né? Igual eu tenho aqui, ó. Só que eu poderia fazer um próprio só do cliente. A fotinha do cliente aqui teria aqui, ó, a fotinha dele, os dados dele, CNPJ, tá? Poderia trazer até o score, poderia utilizar uma API e trazer um score para cá, tá? Então a gente poderia ter vários dados ali do cliente dentro do dashboard, auxiliaria também na nossa análise, então seria algo que auxiliaria também, tá? Então conforme você vai fazendo, você vai tendo ideia. Eu não tive essa ideia antes de fazer o dashboard, senão eu já teria feito, tá? Então você vai lendo os dados ali, você vai tendo várias ideias ali para te ajudar no dia a dia, tá? Então a gente vê aqui, ó, pago com juros, a gente vê quem pagou com juros, tá? A gente vê, ó, o pago em aberto, tá? Então a gente consegue fazer essa comparação rápida, bem bacana, né? Que a gente volta lá pro dashboard. Então, gente, esse é o dashboard, tá, gente? Vou finalizar aqui o vídeo, porque tá ficando grande já, e já vai dar o limite da minha gravação. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpa, eu falo muito, tá, gente? Estou sempre falando, porque eu gosto muito, cara, de BI. Quando você gosta de alguma coisa, você começa a falar dessa coisa, você se empolga, né? Mas é um dashboard bem interessante, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem no LinkedIn ou aqui no YouTube, que eu respondo vocês aí, qualquer dúvida, tá? E é isso, tá, gente? Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu, falou!